E a gente tem, então, na reencarnação, algo muito importante para a gente compreender esses mecanismos de justiça, da justiça divina, Uhum. né? Porque, como eu estava dizendo, a gente vê um capítulo de um filme que é muito mais longo, E né? uma só encarnação seria muito pouco, né? Pra gente. O que são 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos para um espírito que é imortal, né? Em termos de tempo, é muito pouco tempo, né? Mas em termos de oportunidade, pode ser muito significativo, né? Tem espíritos que às vezes passam décadas, às vezes vidas, girando em torno de um mesmo aprendizado, Uhum. encontrando dificuldade para conseguir adquirir e superar, né? Às vezes se desapegar de uma determinada coisa, enfim. Agora tem espíritos que às vezes numa encarnação dão um salto também, né? A gente pode pegar um caso que é um exemplo para todo voluntário espírita, que é Paulo de Tarso, Uhum. né? Narrado no livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Paulo de Tarso, ele ele se transforma de perseguidor, né, dos cristãos, num propagador do evangelho amoroso, né, e passando por inúmeras dificuldades, né. Ele teve a estrada de Damasco dele, onde foi ali a sua, talvez a gente possa falar a sua conversão, mas nós também temos a nossa estrada de Damasco, Uhum. né. Cada um de nós tem também a própria estrada de Damasco, né? Foi na estrada de Damasco que Paulo ele se dirigia para uma cidade para prender um cristão e ele viu Jesus, né? Quer dizer, ele não viu com os olhos da matéria, porque os que estavam com ele acompanhando não viram, Não entenderam não nada. entenderam nada, parecia que ele estava louco, né? E ele falou: Senhor, quem sois, né? Ele falou: Sou Cristo, aquele que tu persegues. Olha. E aí ele falou: O que tu queres, né? O que queres que eu faça? É aquela luz, aquela coisa, né? A realeza espiritual de Jesus, vamos dizer assim. E nós temos também nossa estrada de Damasco. Nós temos aquele momento que nós enxergamos Jesus, que sentimos que, opa, o caminho que eu estava não é o caminho. Ô, Rafael, mas deixa eu te perguntar. Você acha que às vezes tem pessoa que fica esperando um encontro desse pra se mexer? Pode ter. Porque às vezes eu penso assim, eu vejo tanto nossos irmãos evangélicos, né, usando o termo assim, eu tive encontro com Deus, eu tive uma experiência e tal. E só que às vezes essas experiências que mais nos marcam, a gente não percebe que foi ela naquele instante. Só Aham. depois que a gente vai ver, meu, aquele experimento foi o que me desviou e me fez eu melhorar. E às vezes eu vejo pessoas assim que talvez esperem falar assim, eu tô do jeito que eu tô, às vezes o mais estacionário, né? Tranquilo. Eu já cheguei até a ouvir de alguém assim mais pessimista, falando assim, a gente avança pelo amor ou pela dor, eu não vou fazer nenhum movimento, eu vou deixar a dor me empurrar. E eu acho que às vezes tem pessoas que acabam, você acha que tem pessoas que acabam esperando ter esse encontro? Olha, a gente relembra aquela passagem do Evangelho, né? Que diz assim: toda vez que fizeres isso para um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Jesus dizendo isso, né? Uhum. Então, assim, a gente passa por isso dentro do nosso dia a dia, as nossas nossos menores afazeres, muitas vezes. Quando a gente tem um olhar amoroso, quando a gente deseja realmente para uma pessoa o bom dia, não apenas da boca para fora, mas Uhum. desejar o bom dia, né? A gente está caminhando nessa nossa estrada de Damasco, né? A gente está caminhando e é um processo, né? Porque Paulo de Tarso, ele já trazia dentro de si algumas características. Ele tinha uma forte convicção, ele tinha Uhum. uma perseverança, uma força de vontade. Só que ele tinha o entendimento que o caminho correto era para cá. Uhum. E ele ia em busca daquele caminho que ele acreditava tenazmente. Aí ele percebeu que a direção que ele estava indo não era aquela.
Ele direcionou seus esforços, aquilo que ele já tinha conquistado, ele direcionou para outro caminho. Nós também já temos muitas conquistas dentro de nós. Nós temos muitas conquistas dentro de nós. Nós temos uma longa caminhada para chegar onde nós estamos hoje. Temos um longo processo evolutivo, já passamos inúmeras conquistas, aprendizados, esforços, muito suor, muita lágrima que nos trouxe até aqui hoje. Nós somos frutos não apenas dos nossos erros, nós somos frutos dos nossos acertos também. Uhum. Nós somos essa construção, né? E nessa construção a gente vai aprendendo a discernir o certo do errado, né? E aí a gente consegue aplicar as nossas forças, a nossa energia naquele caminho que a gente vai percebendo que é o caminho certo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E aquela aquisição que a gente teve, a gente não perde em outra existência, né? As conquistas morais a gente não perde. As conquistas morais a gente leva conosco porque são do espírito, né? Que é imortal. E o espírito imortal carrega consigo as conquistas morais para toda a eternidade. É uma construção que não desaba, né? A gente pode perder outras coisas que são transitórias, mas as conquistas morais a gente não perde, né? Elas vão conosco. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.